bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha o meu canal. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos e estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal, aqui se fala de Santos Futebol Clube. Tudo bem, pessoal? Continuando e dando continuidade à série de entrevistas com ex-ídolos, ex-atletas, aqueles que passaram pelo Santos, não só aqueles que ganharam títulos, mas aqueles que honraram o manto sagrado do Santos Futebol Clube. E hoje eu tenho a honra de ter como convidado aqui no meu programa esse cara aqui, ó. Esse cara que jogou em 94 no Santos, se não me falha, antes dele dar o boa tarde, eu quero ver se eu não erro em nada, né? Ele marcou 16 gols pelo Santos Futebol Clube em apenas um ano. Foi o vice-artilheiro aí e perdeu apenas para o Guga. Paulinho Kobayashi. Tudo bem com você, Paulinho? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, é um prazer poder estar falando com você, viu, Vanderlei? Com todos os ouvintes, telespectadores também. Eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada também, mas aquele que for torcedor do Santos, ele vai estar assistindo. Então é sempre um prazer a gente poder estar falando do Santos, é sempre um prazer a gente estar relembrando algumas coisas, né? Porque eu falo que a minha carreira profissional é antes Santos e pós-Santos. Então mudou completamente e eu tenho um orgulho muito grande de ter vestido esse manto sagrado que foi a camisa do Santos. Se eu não me engano, foi 56 ou 57 partidas que eu fiz, acho que 16 gols mesmo, se eu não me engano. Era eu e o Guga mesmo, que nós fazíamos os gols, praticamente, muitos gols do Santos, né? Lógico que tinha os outros, tinha craques também na nossa época, né? Inclusive foi a chegada do Giovani em 94, né? Mas acho que, por não ter tanta experiência, ele não era tão utilizado. E teve o Neto, o Ranieri, também um excelente jogador, mas assim, eu tive a felicidade de poder fazer muitos gols com a camisa do Santos, então é muito marcante e muito prazer mesmo poder estar falando a respeito do Santos. Paulinho, você jogou em quantas equipes ao todo, na sua carreira? Eu acho que essa live aqui não vai dar para falar todos os clubes, né? Mas eu acredito que deve ter sido uns 26, se eu não me engano. 26 equipes? É. Eu estava dando uma olhada na sua história, que eu tinha equipe, o fenômeno que aconteceu com o Santos, você jogar um ano só em cada equipe, foi muitas vezes, né? Aconteceu muito isso, né? É, porque na realidade, assim, na época eu tinha o passe, né? É diferente. Sim. Hoje o clube contrata o atleta por 2 anos, 3 anos, né? 4 anos. A lei Pelé não tinha ainda, né? Na época, acho que era Zico ainda, tinha uma lei que era do Zico. Sim, então era contrato de gaveta, ou então passe livre, então tinha aqueles negócios de passe livre. E, na realidade, eu cheguei no Santos com um contrato de 6 meses. Eu renovei mais 6 meses, né? Então, Entendi. Tinha muito isso, né? De renovar contrato a cada 6 meses. Então, foi o que aconteceu com o Santos. Era até para ter renovado com o Santos. Mas como o Santos tinha uma situação que era muito difícil, né? Hoje o Santos está uma maravilha, né? O Santos não tinha condições, né? E acabou tendo outras propostas. Eu tentei ficar no Santos, tentamos conversar, mas a diferença era muito grande. Na época era o Samir Abdurral, o próprio Pelé também achou que eu deveria ficar, e eu penso também hoje que eu deveria ter ficado no Santos, que foi uma situação ali onde eu estava em casa, tanto é que até hoje eu moro em Santos, né? Eu vim para Santos, casei e vim aqui para Santos, até hoje eu moro em Santos. Então, assim, é onde eu deveria ter pensado melhor, eu não tinha empresário, não tinha nada, acabou que eu saí do Santos, foi um ano, mais um ano marcante. Sim. Mas você, esse ano de 94, foi um ano que o Pepe inicia como técnico e depois assume o Serginho Chulapa. Serginho Chulapa que jogou com você, né? Você jogou com ele, na verdade, no São Caetano, não é isso? Que foi onde começou Exatamente. Tudo, né? Exatamente. O seu Pepe que me trouxe da Portuguesa de Esportes, né? Que eu estava na Portuguesa de Esportes, e aí ele mesmo falou se eu não queria ir para o Santos. Eu falei, para mim seria um prazer enorme, uma honra vestir a camisa do Santos, né? E ele falou, então, chegando no final do ano, aguarda que nós vamos... Aí eu nem pensei 2 vezes. Antigamente tinha aquele negócio de sumir, né? Então some, vai para casa e depois o Santos vai te procurar. Foi quando o Santos me procurou, aí para mim foi assim, o ápice da minha carreira, onde eu achei que ali seria uma mudança, uma transformação, e graças a Deus deu certo, né? Porque teve muitos que passaram também pelo Santos e não conseguiram marcar tanto na carreira, né? E para mim foi assim, a divisor de águas na realidade, né? A passagem pelo Santos para mim foi fundamental. Bom, e aí o Pepe sai, né? Acho que na metade do Campeonato Paulista ele sai naquele ano de 94, né? Que era um campeonato de pontos corridos. Isso. E assume o Serginho Chulapa, né?
Teve até uma volta por cima, né? Porque nós estávamos lá embaixo, né? Estava uma situação dificílima, né? Zona de rebaixamento. E quando o Serginho assumiu, E aí eu tinha jogado com ele no São Caetano, né? Joguei 2 anos com o Serginho no São Caetano, tivemos um título e um acesso, né? E quando ele assumiu, eu acredito que ele gostava também do meu futebol, acreditava no meu futebol, deixou com que eu continuasse, desse sequência, né? Porque eu tive uma lesão quando o Santos foi para o Japão, isso porque eu fiquei ainda 2 meses, quase 2 meses parado, né? Eu fiz esses jogos, fiz esses gols e fiquei quase 2 meses. Nós fomos para o Japão e acabou quando eu volto, na ida mesmo, né? Teve aquele jogo contra o Corinthians, que eu não joguei, o seu Pepe queria que eu fosse direto para o aeroporto e eu pedi para jogar no Aspirantes. E aí eu torci meu joelho no Aspirantes, e acho que foi o erro da minha vida também ter pedido. O seu Pepe queria que eu jogasse no Japão, né? Que, se eu não me engano, o Santos tinha algo que poderia fazer, justamente pelo fato de eu ter o sobrenome, né, japonês. Sim, claro. E eu fui para lá lesionado, voltei, ainda fiquei mais 1 mês e meio aqui quase em Santos fazendo tratamento. Acabou que eu não joguei tanto. E aí foi quando o Serginho assumiu, que a equipe estava mal, e nós conseguimos dar a volta por cima. Aí foi um Campeonato Paulista muito bom, e depois o Brasileiro também. E aí assumiu o Joãozinho ainda no final, né? Depois assumiu o Joãozinho no final do ano, né? No final de 94, é isso mesmo. Se eu te perguntar uma coisa, rapaz, você lembra que antes de você só para entender, o seu pai ou sua mãe que são japoneses, os dois, como que é? É descendência do meu pai. Minha mãe é de Potiguar, Natal, Rio Grande do Norte. Que legal, cara. Maravilha. Hein? E meu pai também, ele já é Sansei, né? Ele é a 3ª geração, né? Certo. Meu avô era Nisei, né? É porque o Santos teve um japonês mesmo que passou pelo Santos, que foi o Kazu. Se bobear, tá jogando até hoje, né? Parece que ele tá jogando futsal, né? Pois é, rapaz. Quantos anos tem o Kazu hoje? Deve ter uns 50. Eu acredito que tem uns 56, eu acho. Caramba, rapaz. Ele também esteve ali no final dos anos 80, ali pro início da década de 90, ele ainda tava pelo Santos Futebol Clube ainda. Brincadeira. Exatamente. É isso mesmo. Que maravilha. E aí depois, acho que se não me engano, teve o Tabata ainda, né? Depois de mim, né? Ah, sim, depois veio o Tabata, né? Em 2006, 2007, agora foi campeão paulista pelo Santos, inclusive. Acho que foi campeão paulista. Mas, Paulinho, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a torcida do Santos fala muito, eu estou exibindo, fiz uma entrevista com o Guga, Ranieri, com o Índio, com vários outros aí, e eles falam o seguinte, olha, o Santos não ganhou título nessa época, né? Tava numa vaca magra danada aí, foi chegar uma decisão de título brasileiro em 95, mas até 94 tava ali, batia na trave. Em 92 caiu na semifinal do Brasileiro, em 93 também caiu na semifinal, no Paulista caiu nada. Mas vocês foram responsáveis por não deixar esse time nunca ir para uma segunda divisão. Porque a estrutura era inferior aos times de São Paulo aqui, Rio, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? E foi garra mesmo. A própria Portuguesa, né? Quando eu saí da Portuguesa, tinha o CT da Portuguesa que tinha 4 campos, né? Então a estrutura da Portuguesa era bem superior também à do Santos, né? Hoje não se compara. Hoje o Santos, ao meu ver, está entre os maiores do Brasil, né? Mas na época nós treinávamos na praia, né? Ia lá no quartel treinar também. Chegamos a correr e fazer um trabalho técnico na areia, lá no Itararé. Então era difícil, né? Cara, realmente era uma fase muito difícil. Era muita vontade mesmo e muita garra, né? Para manter o time ali. Amor à camisa, na realidade. Porque é o próprio campo, né? A Vila Belmiro. Eu lembro que nós fizemos um jogo, acho que contra o Independente, que nós ganhamos de 1-0 aqui. E tinha chovido, tava uma lama total ali que não dava para você ver a cor verde do gramado, só via marrom. E nós jogamos com o uniforme branco. Quando eu saí, meu Jesus, parecia que o nosso time era o Juventus da Javari, a camisa estava preta, toda escura de barro. O primeiro carrinho, quem sofria demais com isso era o Índio, o Almir. O Almir porque apanhava muito, o Índio porque dava muito carrinho. Os primeiros lances, assim, era só na foto que tava branco, depois tava tudo preto, era aquela maravilha, né? Trocava tudo. Mas me diga uma coisa, aí você sai do Santos, em 94, né? Você não renova com o Santos, e vai o Atlético Paranaense, joga outro time, e vai pro Vitória da Bahia, né? Vai jogar contra o Vitória da Bahia. E aí o Santos joga contra o Vitória da Bahia, o Santos de 95 já, e você fez 2 gols contra o Santos e comemorou com dancinha, cara. Mas você sabe que ali foi a volta por cima do Santos também? Foi. Pós-jogo do Vitória, o Santos teve uma sequência de vitórias aí, quando perderam pra gente lá, foi 4-0, se eu não me engano. Perderam pra gente, depois ele começou a ganhar, né? Aí chegou a ser vice-campeão brasileiro. Então, assim, foi bom ter feito isso, né? Porque eu ajudei o Santos a mudar, né? Então eu penso, até ali eu ajudei o Santos, né? Porque eu tava numa situação difícil,
e depois dessa derrota aí mudou completamente e chegou à semifinal, né? Mas a questão, assim, de ter feito a dancinha foi até, na época, o El Chan era Gera Samba, né? Então eles estavam dando um CD para cada atleta de música, né? Porque, assim, eles estavam ainda em início de carreira e queriam aparecer, né? Quem fizesse o gol e dançasse, eles dariam CD, né? E na verdade, quando eu fiz o gol, eu lembrei, fiz a dança, mas não foi nada, assim, provocativo, nada querendo fazer alguma comemoração e reverência ao Santos. Muito pelo contrário, o Santos até hoje já tem um carinho enorme. Vamos rever aqui, junto com os internautas, como que foi os 2 gols, né, da goleada de 4-0 do Vitória, seus 2, o terceiro e o quarto gol. Vamos rever essa dancinha. Vamos ver se você leva jeito para dançar aqui. Vamos lá. Ele recua para Ney Santos, que chuta, e Adoilson desvia. Vitória 1-0. Segundo tempo, mais rubro-negro. Cleison aumenta. 2-0, Piramaço. E só dá vitória. Paulinho Kobayashi tabela com Adoilson e chuta. A bola bate em Marcos Adriano e entra. 3-0. Entrou chorando. Agora Adoilson lança Paulinho Kobayashi. Ele avança, dribla Edinho e fecha o caixão. E ainda sai rebolando no salão. Vitória 4, Santos 0. No grupo. Que coisa, hein, rapaz? Acaba sendo engraçado agora, né? Que coisa, hein, rapaz? Mas eu entendo. Acho que na hora... Eu acho uma bobeira. Claro, tem N maneiras de comemorar. Você jogou muito tempo aí, você sabe disso. Você comemora, às vezes você faz uma brincadeira, nunca faltando com respeito com a equipe, porque tem jogador que gosta de criar polêmica, claro, né? Claro. Isso é ruim. Mas isso aí é uma coisa sadia, até engraçado de ver e legal. Até mesmo os meus gols no Santos, hoje os atletas, aqui eu sou técnico de futebol, eles vão procurar ver os meus gols, né? E aí quando começa a ver as comemorações que eu fazia no Santos, eles ficam doidos. Eles falam, como é que você é maluco fazer uma comemoração dessa? No próprio Santos, né? Eu fazia algumas comemorações que eu caía, rolava, deitava, né? Eu lembro, então, assim, tem um gol que eu fiz, acho que contra o Vasco, se eu não me engano, no Pacaembu. Eu fiz um gol e também saí maluco, saí caindo. Até meu filho, às vezes, dava risada dessas minhas comemorações. Falava, pai, você era maluco, você é doido. Então, assim, a comemoração eu acho legal. Não pode ser provocativa, né? Eu penso assim, quando você provoca o adversário, aí sim você está fazendo uma coisa que não é legal para o esporte e para o futebol. Legal. É isso mesmo. A gente está falando aqui e eu estou mostrando aqui para os internautas aqui os gols que você está falando. Viu? Pode ficar tranquilo que tá todo mundo acompanhando aqui. Tem um gol que você faz contra o Botafogo também, que você pega e se joga. Depois que você faz o gol, você pega e se joga, assim, tipo, fica largado na Vila Belmiro. Foi muito, muito legal isso aí. Mas, ô Paulinho, tem esse jogo aqui, que é Santos e a gente falou ainda há pouco aqui da campanha do Santos em 94, e eu vou mostrar para você, porque esse jogo é um jogo tipo da desforra, né? Que o Santos vinha numa recuperação no Campeonato Paulista. Era um campeonato em que era um campeonato de pontos corridos. O Palmeiras estava bem disparado, já estava lá na frente, mas o Corinthians ainda tinha uma chance de encostar no Palmeiras e chegar nas 2 últimas rodadas com chance de ser campeão ainda, né? E aí o Santos vai jogar contra o Corinthians no Morumbi, torcida dividida, aquela coisa, tal. O Corinthians até que dá um susto. E você dá um toque de calcanhar pro Guga fazer o primeiro gol, que é uma maravilha, né? Porque o Santos começa a perder. Então, vamos rever esse lance aqui, só pra gente compartilhar isso com o nosso torcedor aqui. Vamos rever, então, como foi essa jogada, né? O Santos já perdia por 2-0 aí pro Corinthians, e a jogada de efeito que você fez aí, que culminou com o primeiro gol do Guga. Demorou pra soltar. Olho no lance. Tá certo! Guga! Fechou o Valdo na frente dele. Toquezinho de calcanhar sutil aí, apenas para dar sequência na jogada, né? Que eu já tinha visto o Guga passando, e ali eu dei uma assistência para o Guga. Teve um outro jogo contra o Corinthians também, não sei se você vai ter aí, que eu puxei uma bola também para o Demetrios fazer um gol de cabeça. Acho que foi no Morumbi também, num jogo que não sei se nós ganhamos, eu acho, do Corinthians. Uhum. Também foi uma jogada que eu fiz, veio lançada para mim, eu não tinha condição de chutar em gol, eu dei uma puxada, quase que uma meia bicicleta, colocando para dentro da área, e o Demetrios fez o gol de cabeça, se eu não me engano.
Tá, eu não tenho ele aqui agora, mas eu coloco depois aqui, a gente vai ver. Agora tem um gol de voleio que você faz também no Campeonato Paulista, no Santos, na Vila Belmiro. Uma meia bicicleta. Isso, contra o Guarani. Eu vi, inclusive, nos seus gols aqui, os gols que você fez aqui, a gente está acompanhando aqui, tá? Ou seja, você fez vários gols muito bonitos, gols plasticamente, assim, muito bonitos, e gols. Você era um jogador que completava muito bem o elenco ali e resolvia na hora que tinha que resolver também, né? Isso é fundamental, né? Assim, eu falo que naquela época eu já era um atleta moderno, né? Hoje eu, como técnico de futebol, eu jogava em várias posições, né? Às vezes eu jogava pelo lado esquerdo como atacante, às vezes eu jogava de meia, às vezes eu jogava de meia esquerda, às vezes eu jogava de segundo volante, mas eu tinha uma condição física que me ajudava muito. Então eu sempre chegava como homem surpresa. Eu fiz muitos gols, principalmente no Santos, chegando às vezes num rebote de um goleiro, chegava com velocidade. Então isso daí me ajudou bastante. Então essa mudança aí que eu conseguia transformar dentro de campo, então eu acredito que eu ajudei bastante o Santos, tanto no começo lá, quando eu cheguei, como no final, né? É que no final a gente já tinha um pouco de desgaste ali no Santos. Talvez essa daí foi um dos motivos de eu não ter ficado no Santos, porque teve alguns desgastes ali dentro. Mas eu penso que dentro de campo eu ajudei bastante a equipe do Santos, os atletas. Eu sempre me entreguei demais, principalmente quando eu vesti a camisa do Santos. Eu costumo falar que a minha passagem pelo Santos ali é como se eu tivesse passado muitos anos. Às vezes as pessoas pensam que minha base toda é do Santos, mas você jogou muitos anos no Santos. Não, mas foi um ano só. Mas é um ano de muita intensidade, um ano que marcou muito na minha carreira. Então, quando eu jogava, que eu vestia a camisa do Santos, para mim, era uma satisfação tão grande que eu jogava tudo que eu tinha que jogar. E você vê, né? Todo mundo percebia, a torcida lembra muito bem de você, se entregando realmente em todos os jogos ali, né? E os companheiros, seus ex-companheiros, você é um cara muito querido, todo mundo gosta muito de você, fala com muito carinho de você, enfim, era um cara bem boa praça ali, né? Junto com os jogadores. Agora, você para de jogar futebol, né? E já emenda direto a carreira de técnico. Exatamente. Eu parei em 2009, o último clube que eu joguei foi o Bragantino, né? Mas aí eu já fui estudar, né? Eu fiz um curso em São Paulo, depois o Galo já era técnico de futebol no Bahia, eu fui lá, fiquei um mês com o Galo lá fazendo um estágio, né? E em 2010 eu tive a primeira oportunidade da Portuguesa Santista, onde eu fui técnico da Portuguesa Santista em 2010. E aí eu dei sequência na minha carreira. Aqui em São Paulo eu trabalhei em vários clubes, né? Trabalhei aqui na Portuguesa 2 vezes, no Jabaquara 1 vez, trabalhei no São Bernardo, trabalhei em Taquaritinga, trabalhei na Francana, Santa Cruzense, Penapolense. Depois, de alguns anos para cá, eu subi para o Nordeste. Eu tive a passagem também no Vila Nova de Minas. Sim. Depois eu fui para o Maranhão, no São José de Ribamar. Tive no Piauí, no Altos, onde eu fui bicampeão lá no Altos. Tive no Floresta, no Ceará, e essa é a minha terceira passagem pelo Imperatriz. Eu cheguei em 2017 para disputar 2018, voltei o ano passado, 2019, e renovei agora para 2020, né? Então, a minha terceira passagem no Imperatriz, onde eu sou técnico de futebol lá hoje. Estamos disputando o Campeonato Maranhense, disputamos a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e agora tem a Série C daqui para frente, aqui, voltando acabando essa pandemia aí, tomara a Deus que tudo isso passe, que a gente possa novamente voltar ao futebol, porque eu falo que o futebol é a minha vida, né? Futebol é tudo para mim. Eu sempre, desde que eu joguei futebol, eu falo que eu sempre me entreguei para o futebol, e agora como técnico não é diferente. Eu procuro me dedicar ao máximo para que a gente possa sempre fazer o melhor, porque aquele que vai no estádio, aquele que assiste um jogo, é porque gosta de futebol. E ele gosta de tudo que você faz, você gosta de fazer bem feito, e porque o torcedor gosta de ver um bom jogo. E eu procuro fazer o meu time jogar um bom futebol, lógico, o resultado é importante. Então eu me entrego muito como técnico de futebol para que eu possa fazer o espetáculo para o torcedor. Que maravilha. Bom, fala um pouquinho aí dessas diferenças. Você já jogou fora do país, depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, você, por exemplo, você está agora no Nordeste. É bem diferente. Claro, futebol é uma coisa que é uma língua mundial. Mas a diferença de estruturas e de regiões, essas coisas... O pessoal do Nordeste é muito apaixonado futebolisticamente falando também, né? Acho que são iguais aqui, né? Se eu não me engano. Mas muda um pouco a estrutura, né? Muda bastante, assim, no sentido que o torcedor lá, ele é muito fanático.
mas não é, assim, talvez tão agressivo que às vezes, lógico, tem estados que são um pouco mais agressivos pela paixão, né, que o futebol é apaixonante, né, então aquele cara que é paixão, que não tem o controle, ele acaba ultrapassando um pouco, né, mas lá eles adoram muito o futebol, então você vê que os estádios são cheios, independente da divisão, às vezes na terceira divisão, na quarta divisão, Série D do Campeonato Brasileiro, mas no estadual você vê que o time tem torcida, as equipes lá, os times vão porque o torcedor lá é fanático, às vezes eles são um pouco bairrista, regionalista, porque eles gostam dos times deles lá, e no brasileiro, lógico, todo mundo tem um time, às vezes daqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, talvez até um pouquinho mais do Rio de Janeiro no Nordeste, pelo fato de antigamente passar os campeonatos mais cariocas do que os paulistas. Sim, sim. Então, lá tem muito mais torcedor dos times carioca, mas você vê que o fanatismo deles, tanto é que a cobrança nossa, nós estamos disputando uma Copa do Nordeste lá pelo Imperatriz, mas a cobrança maior lá é ganhar o estadual. Então, sim, você vê que assim, eles estão muito preocupados com o estadual. Então, eles são fanáticos, vão no estádio. Quando você perde um jogo, às vezes, para um time de Série B ou time de Série C na Copa do Nordeste, até mesmo para um time de Série A, que nós perdemos para o Bahia, conseguimos um empate contra o Sport lá na ilha, eles ficaram felizes. Mas a felicidade deles maior é quando nós conseguimos uma vitória com o time pequeno lá, o próprio São José de Ribamar, que nós ganhamos. Eles ficaram muito mais felizes lá, porque nós estávamos subindo na tabela do estadual do que o próprio um jogo contra o Sport, que foi 2-2 lá na Ilha do Retiro, um jogo difícil. Então, assim, a cobrança deles no sentido de ser apaixonado pelo campeonato estadual, pelo estado deles, né? Que eles é igual o paulista aqui. Sim. Todo mundo quer ganhar um campeonato paulista, então lá não é diferente, né? O Nordeste, apesar que a estrutura de lá não é igual aos clubes daqui de São Paulo, você vê hoje um Mirassol, tem estrutura de time que lá talvez a Série A não tenha. Sim. Entende? O Mirassol hoje tem o próprio Ferroviária, tem estrutura que é fantástica, né? Então a gente vê que aqui o investimento é muito maior do que lá, principalmente em estrutura, né? Lógico, quando o futebol, como o futebol é apaixonante, tanto os atletas como os dirigentes, eles procuram dar o melhor, fazer o máximo para que o atleta consiga jogar o futebol e fazer com que o torcedor encha e lote o estádio, porque é só assim que eles vão ter condições de poder manter o clube, né? Essa que é a grande dificuldade que existe lá. Entendi. E agora o povo é muito acolhedor, né? O povo do Norte, Nordeste. Isso daí Eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste, rapaz. Desde que eu fui. Você vê, quando nós estávamos falando a respeito do Vitória, né? Sim. Quando eu cheguei no Vitória, primeiro dia, treinamos de manhã, à tarde, teve um torcedor que já me levou para casa dele, conheci os pais dele, conheci o avô dele, sentei para jogar dominó na casa dos pais dele, rapaz. Então, assim. O cara nunca me viu, rapaz. Quando, de repente, eu já estava dentro da casa dele, com os familiares dele, jogando dominó. Então, assim, são coisas que só lá mesmo no Nordeste que acontecem. Realmente. Agora, faz tempo que você não vai na Vila Belmiro assistir um jogo do Santos, alguma coisa assim? Pelo fato de estar trabalhando, é mais difícil. Mas sempre que eu estou em casa, no Campeonato Brasileiro, eu gosto de ir à Vila. É lógico, existem algumas coisas ali que acontecem que a gente fica muito chateado, principalmente por ter sido um ex-atleta. Você, não que eu queira ter nenhum tipo de privilégio, né? Mas um dia nós vestimos aquela camisa e nós fomos importantes para o clube, né? Então hoje eu vejo que eles não dão importância nenhuma, a gente fica um pouco chateado pelo fato de você ter honrado a camisa do Santos e hoje você não ter valor nem para poder entrar no CT para assistir o treino. Então teve um tempo agora, acho que antes quando eu voltei o ano passado, que acabou a Série C, ainda estava tendo o Brasileiro, eu fui lá no CT para ver um treino, eu não pude entrar, fiquei conversando com o Jorge, o motorista lá, ele falou, Paulinho, infelizmente aqui, teve um dia que não deixaram o Edu entrar. Então isso daí acho que foi pior do que se não deixasse eu entrar. O Edu não entrar no CT, isso daí é coisa absurda. Isso daí me deixou muito chateado, muito magoado. Então são coisas que às vezes acontecem que a gente fica chateado, mas sempre que eu posso, eu compro o meu ingresso, eu vou lá, eu assisto o jogo do Santos, porque afinal de contas, o Santos não tem nada a ver com quem comanda ali, né? As pessoas que dão ordens, nem sempre são santistas, tanto quanto às vezes a gente tem no coração, né? Eu tenho no coração aqui o Santos, que
eu gostaria de, não que eu gostaria de ter privilégios, mas eu gostaria de pelo menos ser reconhecido pelo pouco que nós fizemos ali pelo Santos, de tentar aí honrar a camisa do Santos, né? Hoje tem torcedores do Santos que nunca me esqueceram. A gente fala assim, poxa, eu joguei lá no Santos. Na realidade, tem 26 anos que eu joguei no Santos. Pois é. Então, muito tempo, né? E ainda muita gente lembra de mim ainda como atleta e lembra só do Santos, viu? Não lembra dos outros clubes que eu passei. Olha que eu passei em 26, né? Mas o Santos não tem quem lembre. Pra você ter uma ideia, a minha base toda é do Palmeiras. Eu joguei 6 anos no Palmeiras. Ninguém sabe que eu joguei no Palmeiras. Aí. Porque mas no Santos, todo mundo acha que a minha base é do Santos. Olha só, que coisa, né? Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, viu, Paulinho? O torcedor, é isso que você falou, o torcedor tem vocês, assim, na memória, muito vivos ainda, e o torcedor lembra, e esses caras que estão aí no Santos agora, esses vão passar e o Santos vai ficar. Tomara que eles passem logo, porque eu vou te contar, eu nunca vi tanto desmando, tanta coisa errada acontecer no Santos Futebol Clube. Isso não é só com o Santos, não. Muitos clubes não valorizam a história, aqueles jogadores que vestiram a camisa, que honraram a camisa, aquilo que a gente estava falando no início aqui. Vocês, o que vocês jogavam sem estrutura nenhuma em 90, na década de 90, início da década de 90 ali, final da década de 80, início da década de 90, o Santos não caiu até hoje, porque nessa época aí, esses caras, vocês aí que vestiam a camisa do Santos, jogaram com amor mesmo, iam treinar na praia, tinha clássico no domingo, às vezes nem treinava, então isso não é valorizado. Mas, gente, diretorias Nutelas, né? A grande verdade é essa. Você tem as diretorias raiz, que são aqueles caras lá, grandes dirigentes que tiveram aí, que lembram, que sabem quem é quem, né? E tem aqueles que não sabem nem quem é quem. Então, infelizmente, o Santos é mais uma das grandes equipes que não valoriza o seu passado, a sua história. E você vê a história do Santos, o quanto é rica. Né? Você vê, o torcedor, ele lembra de mim. O dirigente hoje não sabe quem eu sou. Mas começa por aí, né? Então, o cara, ele tinha que ser obrigação. O cara, para ser candidato a presidente do Santos, ele tinha que fazer um vestibular. Ele falou, você conhece a história do seu clube? Porque muitos dirigentes que passam pelo Santos hoje, ele passa e está de olho em passar a mão no dinheiro, cara. Recentemente teve um que foi expulso do quadro de sócio aqui porque queria ganhar uma comissão uma transferência do Neymar. Uma vergonha um negócio desse. Enquanto você tem outros presidentes aí que entram em clubes e querem ajudar, emprestam e fazem aquilo, tem uns que entram e querem roubar. Então, o que faz o Santos é muito forte, porque o que eles fazem para quebrar o Santos, cara, os dirigentes, incompetências que passam por aí, e isso aí da questão histórica, de relembrar, quer ver uma coisa? Por exemplo, você que mora por ali, mas você tem muitos jogadores que vivem perambulando ali em volta da Vila Belmiro. Você tem o Lima, você tem o Edu, você tem o Dorval, você tem o Manuel Maria, você tem tantos jogadores. Você quer ver? Programa de sócio-torcedor. Você é sócio-torcedor? Então tudo bem. Você tem direito, se você atingir tantos pontos, pagou direitinho, então você tem direito a assistir um jogo na Vila ao lado do seu Pepe, ou ao lado do Edu, ou ao lado... Cara, o cara nunca vai esquecer um negócio desse, cara. Imagina, e pode, sei lá, tem N maneiras aí de se fazer as coisas no Santos, mas infelizmente não dá para querer ensinar os caras a fazerem tudo, né? É verdade, isso aí é uma coisa que, principalmente em Santos, tem muita gente assim que é mais idosa, né? Então, ele conviveu com a gente muito mais tempo, porque hoje você não consegue chegar nem próximo a um atleta. Nós, quando saímos do vestiário, tinha torcedor até quase que na porta do vestiário. Tinha torcedor que entrava, abraçava a gente no vestiário. Nós saíamos pela frente e passava ali onde passa o torcedor e saía no portão onde sai o torcedor. Tá entendendo? Então, assim, nós tínhamos uma ligação muito forte com o torcedor. Então, hoje, para você conseguir falar com um atleta, você tem que marcar a hora e até mesmo uma entrevista. Nós éramos entrevistados no vestiário. Sim. Nós éramos era entrevistado dentro do campo. Então, assim, não tinha esse negócio de, não, hoje ninguém pode dar entrevista, hoje o outro não pode. Então, assim, são situações que mudou muito. O futebol que nós jogávamos antigamente, nós tínhamos uma ligação muito forte, tanto com a imprensa como com o torcedor, né? Hoje existe essa distância, né? Então, estão colocando uma distância muito grande, não que você não seja errado isso daí, mas tem situações que você tem que proteger mesmo o atleta, principalmente quando existe um torcedor que é um pouco mais fanático e acaba passando do limite,
mas a maioria é tudo apaixonado. Então você tem que ter essa proximidade, né? Eu penso dessa maneira, né? Uhum. É uma das coisas assim que... Eu entendo que você estava falando aí de sair do vestiário e torcedor tá ali. Só que o Guga lembrou uma coisa que é o seguinte: bom, quando ganhava clássico, era assim mesmo, né? Mas quando perdia também, a gente ficava até 2 horas da manhã no vestiário da Vila, a torcida querendo bater. Não, assim, isso existe até hoje, né? Até hoje você não consegue ir na padaria se você perder um clássico, até mesmo no Nordeste. Quando você perde um clássico, a coisa fica ruim, né? O técnico hoje de futebol, ele dura até o clássico. Ganhou o clássico, ele permanece. Perdeu o clássico, ele cai, né? Acho que isso daí é normal, é natural, né? Mas quando chegava na semana, muitas vezes você estava novamente ali com o torcedor. Mas hoje você não pode nem trabalhar. Tua esposa vai para a farmácia, vai para a padaria. Se você for junto, você é abordado na rua. A cobrança é grande. Não que não tenha que ter cobrança, mas a gente tem que saber o momento certo de cobrar e como cobrar, né? Então, são todas essas dificuldades. Você, como técnico agora, muito se fala aqui, às vezes, né? A gente tem muito contato com o torcedor organizada, aquela coisa e tal. Aí, o Santos não estava muito bem no início do ano, né? Uma cobrança muito grande, técnico diferente e tal, bem diferente do time do ano passado. Aí, a torcida tem que dar um calor. Esse negócio de torcida invadir CT para dar coisa, você que já foi jogador, já esteve na pele de jogador, agora é treinador. Isso ajuda em alguma coisa? Ou só piora a situação, quando o time está numa má situação assim? Então, na realidade, assim, muitas vezes piora, porque o atleta hoje, psicologicamente, ele não está tão preparado. Tanto é que hoje tem muito psicólogo, né? Você fala, tem que ter um psicólogo, tem que ter uma pessoa para poder falar com esses atletas e tal. Antes nós tínhamos essa pressão também. Sim. É difícil, não é fácil. Quando vai assim o torcedor lá e cobra, é uma coisa. Quando ameaça, é outra. Então, o que não pode é ameaçar. Não pode você querer quebrar o carro de um atleta, você querer ameaçar ele de morte, ligar para ele, ficar fazendo ameaças por telefone para a esposa. Isso aí, na realidade, vai atrapalhar, porque o atleta não vai estar bem psicologicamente para jogar, e aí ele vai ficar preocupado. Se eu aparecer no treino amanhã, eles vão me matar. Se acontecer alguma coisa no próximo jogo aí, nós estamos mortos. Então, assim, eu acho que democraticamente você ir lá e conversar, cobrar, é diferente você ir lá e pressionar, chutar o carro dele quando ele sair, ameaçar ele por telefone, ficar ligando. Existia essa pressão. Eu lembro quando nós empatamos, até eu fiz um gol, se eu não me engano, contra o Sport na Vila, estava 2-0 para o Santos, e no final o Gilberto, que ele era o ex-goleiro do Sport, do São Paulo, que ele veio na troca do Axel com o Dinho e Macedo, e nesse jogo no Campeonato Brasileiro, ele que jogou e acabou tomando um gol lá. Infelizmente, ele falhou mesmo no gol. E para ele sair do vestiário, rapaz, foi uma briga, viu? Porque ali os torcedores estavam tudo esperando ele. O Serginho que conseguiu sair ali com ele, colocou ele num carro e acabou indo embora. Às vezes, se não me engano, foi até com polícia. Mas depois continuou, seguiu. Lógico, ele não jogou, o Edinho foi muito bem, o Edinho deu sequência no trabalho, né? Então, assim, são coisas que nós passamos também. E hoje, talvez hoje passe, mas a maneira de passar hoje com ameaças é muito pior do que antigamente, né? Se for assim uma conversa, chegar lá e pressionar e falar, realmente nós somos funcionários para que a gente possa fazer a alegria do povo. Mas a gente não pode se sentir amedrontado para não conseguir trabalhar corretamente e conseguir os objetivos, que é muito pior, né? Então, não que eu seja contra ir lá e conversar sim, mas ameaçar não, né? Legal. Paulinho, qual foi seu grande jogo pelo Santos? Aquele jogo que você sempre lembra. Esse foi o jogo que eu arrebentei. Rapaz, com a camisa do Santos, eu vou falar para você que todos os jogos eu gostava de jogar, bem. Contra o Vasco eu sempre joguei muito bem. Sim. Contra o Guarani eu sempre fiz gol também, eu tinha muitos gols ali contra o Guarani. Mas acho que o mais marcante mesmo foi justamente esse gol que eu fiz contra o Guarani. Certo. Que foi de voleio. Ali, assim, é uma das coisas assim, que me recorda muito eu ter feito um gol tão bonito com a camisa do Santos.
E a gente vê aquelas fotos do Pelé dando bicicleta, cada gol bonito que você olhava, você faz camisa do Santos, o gol do Guga de bicicleta. Então, assim, quando você faz um gol de voleio de meia bicicleta, é marcante. Então, eu acho que, assim, esse daí foi o gol que marcou como se eu tivesse feito o melhor jogo da minha carreira com o Santos. Lógico, eu fiz outros jogos, fiz alguns jogos bons, fiz gols bonitos também, mas esse daí é um dos jogos que marcou muito pelo gol que eu fiz. Vamos ver esse gol aqui, então, com o internauta. Cruzamento na grande área, Narciso ficou indeciso, toque de cabeça. E chega no Cereza essa bola do Neto, mas o Sino deixou. Kobayashi, sempre lance perigoso, vai pintar o primeiro gol do jogo! Gol! Mais um golaço do Paulinho Kobayashi! Uma bola de extrema dificuldade, já com o campo bom, com o estado do gramado legal, mas da marca dos 27 minutos cravados de luta do primeiro tempo. Paulinho, mas que golaço, hein? Foi um golaço. Que circunstância que tava aquele jogo ali, rapaz? Que maravilha de gol. Pintura de gol esse contra o Guarani, hein? Ali você vê que o campo não ajudava, né? O campo ali era ruim demais, né? E foi um lance meio que despretensioso, que o Dinho jogou essa bola para dentro da área, né? Quando ela quicou na frente, eu vi que não dava para eu ir de cabeça, eu já preparei meu corpo para poder chutar. Mas assim, foi uma situação que eu já estava preparado, parecia que eu sabia que ia dar certo, né? Então a gente fica muito feliz de conseguir fazer um gol, que é difícil, não é tão fácil assim. Às vezes, quando a gente olha os outros fazendo, né, é fácil, né? Mas você acertar um bom chute, e foi um chute forte, né? Então a gente lembra com muita alegria, principalmente ver esse gramado, ver dessa maneira que tinha tudo ali, você conseguir se posicionar e não escorregar e fazer esse gol bonito aí, é muito marcante e é sempre bom lembrar, né? Que maravilha, né? Muito bom, muito legal. A gente fica emocionado quando revê esses lances assim. Paulinho, você rodou pro mundo também, né? Você jogou na Grécia. Como que foi lá, cara? Jogar no futebol grego, isso... Quando foi? Que ano que você foi para lá? Eu cheguei na Grécia em 99. Aí fiquei até 2003, né? Eu peguei metade de uma temporada, na realidade eu fiquei lá 5 temporadas, né? São 4 anos e meio. Eu joguei 2 anos e meio no Ionikos, 1 ano no Panathinaiki e 1 ano no Halkidona, que hoje é Atromitos, né? Então, assim, foi muito bom essa minha passagem na Europa, que a gente acaba conhecendo, né, outras culturas, né? Isso daí ajuda muito o ser humano, né? Não estou nem falando de futebol, porque o futebol, como nós falamos, é igual em todo mundo, né? Lógico, lá talvez eles exigiam um pouquinho mais da parte tática, né? Coisa que no Brasil, nessa época, não era tão exigida. Me ajudou também hoje como técnico de futebol, porque lá eu aprendi muito tática, aprendi muito posicionamento, aprendi muito como é que os europeus pensam, porque na realidade, assim, eu costumo até falar hoje como técnico de futebol, porque lá na Europa eles trabalham muito a parte tática, e você vê assim, mas o Barcelona tem o tic-tac, muito posse de bola, e hoje nós estamos querendo fazer a posse de bola, mas é porque eles não tinham um atleta aqui no individual, no 1 a 1, eles levam o Neymar, eles levam o Robinho, eles levam esses Rodrigo, esses atletas aí, porque eles fazem a diferença no 1 a 1. Então, lá se eles não têm esse atleta na jogada individual, eles têm que trabalhar coletivamente. Então lá eles trabalhavam muito a parte coletiva, onde me ajudou muito, principalmente para que hoje eu tivesse uma visão tática diferente e me trouxe muitas coisas positivas pelo fato de ter vivido na Grécia, uma cultura totalmente diferente, né? Eu, em pouco tempo, também conseguia me comunicar, não sei muito inglês, mas o grego eu falei em 6 meses, né? Então, em 6, 7 meses eu estava falando grego, né? Então, isso me ajudou bastante. Né? Você não falava inglês e aprendeu a falar o grego, é isso? Aprendi a falar o grego. Maravilha. Agora, para fechar, tem algum mico, assim, alguma coisa assim que você foi para jogar na Grécia, tal, você estava falando de cultura, teve algum mico, assim, que você lembra, que você poderia contar pra gente aí? O pior que tem, rapaz. Ó, no começo, quando eu levei minha esposa, estava lá e estava grávida, né? Ela pediu para eu comprar carne, né? E na época eu não sabia como é que era carne, como é que eu ia pedir carne. Aí eu cheguei lá no açougue e pedi para ele, né? Stick, né? Querendo falar o inglês, forçar o inglês, né? O cara, o que é stick? Tudo aqui é stick. Tudo qual que você quer, né? Aí eu, rapaz, aí eu sabia que era cotópulo, era frango, né? Não cotópulo, aí não frango, aí
como é que eu vou falar carne de vaca, carne de boi, né? Aí no final eu falei pra ele, mu! Ele começou a rir, depois que eu comecei a falar o grego, que eu comecei a ler mais vezes, né? Sim. Aí ele lembrava, ele olhava pra mim e fazia assim, mu! Aí ele falou, já sei, carne de boi, né? Ai, meu Deus. Vai na mímica mesmo, né? Fazer o quê, né? Vai na mímica, né? Aí você acaba aprendendo na raça mesmo, né? Porque eu não fui pra escola, eu aprendi assim mesmo na raça, né? Então, foi legal isso daí, umas coisas que a gente passa, né, no dia a dia lá, que é até interessante, né? Maravilha. Ô, Paulinho, queria agradecer a tua participação aqui. Desculpa tomar o seu tempo aí, final de semana. Também que a gente tá na quarentena também, né? Mas enfim. Mas foi um prazer falar com você, levar você aqui para falar como tá, o que o Paulinho Kobayashi está fazendo, aquele de 94, aquele que fez gol de bicicleta, que deu toque de calcanhar pro Google, o grande Paulinho Kobayashi, que era um cara que se entregava demais. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Você disse que tem um filho, o teu filho joga futebol também ou não? Não, ele não joga futebol. Ele está se formando em TI. E tem uma filha também de 16 anos, que ela está se formando agora no 3º ano, que pretende ser advogada, né? Espero que ela consiga também, né? Então, assim, tem uma família constituída aqui em Santos. Sou casado há 23 anos, vou fazer 24 anos esse ano que eu sou casado aqui em Santos, né? Então, eu só tenho que agradecer vocês pela oportunidade de estar podendo falar. E alguns torcedores que não me viram jogar e que possam estar lembrando que um dia eu passei pelo Santos. Lógico, aqueles que são um pouco mais antigos, né, que já me viu jogar, eles sempre lembram, trata com carinho. Lá no Nordeste mesmo, muitos lembram de mim no Santos, né? Porque é um clube grande, a dimensão do Santos ele é mundial, ele não é só aqui da Baixada, é mundial. Então, quando você veste a camisa do Santos, tanto é que quando eu cheguei lá, o técnico era uruguaio na Grécia, e ele falou, só de você vestir essa camisa do Santos, não é qualquer um que faz isso, não. Então, eu me sinto muito honrado de ter vestido a camisa do Santos e poder estar falando um pouco da minha vida para o torcedor, que a gente tem uma passagem aí por vários clubes, mas o Santos é aquele que marcou no meu coração, que eu tenho um carinho muito grande, e agradecer pela sua oportunidade, tá, de poder estar falando um pouquinho, e Deus abençoe a vida de vocês aí também, não só a sua, mas também de todos aí que estão nos assistindo, porque essa corona aí, Covid-19 aí, não é fácil, nós temos que ficar em casa mesmo, eu estou em casa, e me cuidando, espero que passe rápido, que a gente possa novamente aí voltar aos gramados aí, poder fazer aquilo que eu sempre amei, que é trabalhar com futebol. Muito obrigado, Paulinho Kobayashi. Isso aqui eu vou compartilhar com a torcida do Santos, obviamente com vocês também. O torcedor do Santos vai poder matar a saudade, ver como que jogava o Paulinho Kobayashi, ver os gols aqui, rever os gols. Quem não viu vai ver, quem já viu vai rever os gols e lembrar um pouquinho dessa fera Paulinho Kobayashi. Muito obrigado, até a próxima. É uma coisa que eu sempre falo. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Grande abraço, Paulinho. Até a próxima. Valeu, um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.